começando uma aula de estado tridimensional de tensões, ainda dentro da linha de resistência dos materiais, finalzinho ali já dos conceitos de resistência dos materiais em nível de graduação. Essa aula na prática acaba sendo uma introdução muito interessante a outra disciplina bem mais avançada um pouco, que é a teoria da elasticidade. A gente vai ter alguns conceitos novos e isso é bem interessante a gente entender essa extrapolação do bidimensional para o tridimensional, e isso faz toda a diferença nesse contexto aqui. Então vamos lá, quando a gente analisa um estado tridimensional, até agora a gente só vinha trabalhando com o estado plano de tensões, com desenhos planos, com sigma x e sigma y e tal xy. Então a gente tinha um conceito de equações mais simplificado. Agora, no estado tridimensional, a gente precisa ter consciência de que nós temos as componentes todas. Nós temos o sigma x, o y e o z. Além de ter as componentes normais, nós temos todas as componentes tangenciais também. Então, além do sigma x, y e z, nós temos o tal xy, o tal xz e o tal yz. E a forma mais correta de representação desse conjunto de tensões é um elemento novo no nosso conhecimento. Esse elemento, na prática algébrica, é uma matriz, mas a gente chama ele de tensor. O tensor ele vai ter uma linguagem, uma operação específica chamada linguagem tensorial, e isso vai estar muito presente dentro das disciplinas, por exemplo, de teoria da elasticidade, fundamentos de elasticidade. E a gente vai entrar um pouquinho nisso muito brevemente. Se a gente prestar atenção um pouco, o estado bidimensional, o estado plano de tensão, ela é uma redução de um tensor, né? A gente pode trabalhar o que nós já fazemos pegando essa matriz aqui, ou simplesmente zerando todos esses elementos aqui que nós não trabalhamos, não conhecemos até então. Agora a nossa matriz vai estar completa. E aí a gente precisa ter algum entendimento. Da mesma forma que no estado plano de tensões, quando você tem a determinação de sigma x e sigma y, as tensões principais é sigma 1 e 2, melhor dizendo, ou sigma 1 e 3, nesse mesmo estado plano a gente não tem desenvolvimento de tensões de cisalhamento. No sistema tridimensional é a mesma coisa. Então o que nós vamos buscar aqui, as tensões principais que nós buscamos, é um conjunto de tensões, não mais só sigma 1 e sigma 2, agora sigma 1, sigma 2 e sigma 3 seriam equivalentes ao x, y e z rotacionados, e nesse estado as componentes de cisalhamento também vão ser nulas. Então essa aqui é a chamada tensão volumétrica, que é nada mais nada menos do que o conjunto de tensões principais, sigma 1, sigma 2 e sigma 3, e todas as tensões que são as chamadas tensões desviadoras, nesse caso elas são nulas. E aí a gente não vai entrar um pouco muito na álgebra da coisa, mas a gente precisa entender que um tensor na sua linguagem matricial, ele vai ter algumas propriedades específicas, e essas propriedades específicas eles vão estar relacionados com a noção física e matemática da coisa, que a gente não vai se ater tanto à matemática, a gente vai mais direto na noção física. Partindo do conceito que uma rotação de tensões ela vai ser oriunda de um conjunto de vetores diretores, e aí para vetores diretores a gente precisa ter cossenos diretores, as propriedades trigonométricas vão nos conduzir ao seguinte conjunto. Olha, sempre que você tem para um mesmo estado de tensão e você rotaciona ele, e observe que essa rotação é num contexto tridimensional, sempre que rotaciona, essas propriedades trigonométricas vão fazer com que alguns valores sejam inalteráveis. Esses valores inalteráveis são chamados invariantes tensionais. E esses invariantes tensionais vão ser muito importantes na resolução algébrica do problema. Então essas variantes tensionais são o primeiro invariante de tensão é a soma algébrica simples das tensões normais, sigma x mais sigma y mais sigma z.
para qualquer estado de tensão. O segundo invariante, ele é a soma dos determinantes dos invariantes parciais. Ou seja, se você observar, essa primeira parcela aqui, ó, sigma x, sigma y menos tal xy ao quadrado, partindo do contexto de que tal xy é igual a tal yx, que tal xz é igual a tal zx, afinal, a gente está trabalhando com a matriz simétrica. Esse é o determinante dessa matriz 2×2, do equivalente dessa matriz 2×2. Esse aqui seria o equivalente ao pegar as linhas X, as colunas X e linhas e colunas X e Z, da mesma forma que esse aqui, esse último, seria o equivalente ao determinante dessa matriz 2×2 aqui. E o terceiro invariante é o determinante dos invariantes de todo o tensor. Então esses valores são inalteráveis. A resolução de um problema que vai encontrar σ1, σ2 é σ3 com todas as tensões de cisalhamento nulas, e isso vai recair num problema meramente algébrico, que é a solução de autovalores e autovetores. Na busca de solução de autovalores e autovetores, a gente vai recair numa equação polinomial de terceiro grau, afinal é uma matriz 3×3, é uma equação polinomial em que os coeficientes dessa equação são justamente os autovalores. Após encontrar os autovalores, que nós vamos ter essas tensões principais, nós podemos trabalhar nos autovetores desse sistema, tal qual se faz nas disciplinas de álgebra linear. Os autovetores desse sistema vão ser referentes sempre às direções principais, as direções em que acontecem essas tensões principais, tal qual a gente tem na direção no estado plano de tensões. E essas tensões, obrigatoriamente, esses autovetores, obrigatoriamente, eles vão estar ortogonais entre si pela geometria da coisa em si. Isso pode ser resolvido, isso pode ser simplificado também numa análise por círculo de Mohr. Então, ao representar as tensões principais, sigma 1, 2 e 3, a gente tem estados parciais ali em planos de tensões, e o que pode acontecer e deve ser interessante na nossa avaliação é que a tensão de cisalhamento máxima absoluta, assim digamos, ela vai acontecer referente à diferença entre a maior e a menor tensão. Se no plano nós tínhamos σ1 e σ2 e o tal xy era σ1 menos σ2 sobre 2, aqui a gente vai estar fazendo essa mesma relação. Só que tem que ter cuidado com σ1 e σ2. A gente vai estar pegando a máxima e a mínima, que geralmente os livros tratam por 1 e 3, mas o conceito é o mesmo. É como se houvesse um círculo de Mohr que sobrescrevesse isso tudo. E esse círculo de Mohr, ele é determinado pelas tensões principais. A partir do momento que nós temos as invariantes, a partir do momento que nós temos um contexto e que todas as tensões principais são conhecidas, a gente consegue interpretar qual é a tensão de cisalhamento existente naquele contexto. Vamos resolver um problema aqui agora. Então, na resolução desse problema, a gente tem um contexto já conhecido aqui. Observe que nesse desenho nós conseguimos determinar, sem problema algum, pelo próprio arranjo, nós já temos que sigma x é conhecido como menos 100 megapascal, sigma y é dado como 90 megapascal, sigma z é dado como menos 80 megapascal. Nós temos tal xy 0, não temos tensão de cisalhamento no plano xy. Nós, consequentemente, o tal yx na matriz. Nós temos o tal yz como 40, como é dado aqui, e o tal xz como 0. A gente só tem uma tensão de cisalhamento. Então vamos montar esse tensor aqui. Esse elementozinho está submetido a esse estado de tensão, que pode ser representado pela seguinte matriz, pelo seguinte tensor, melhor dizendo. Então, menos 100, 0,
0, 0, 90 e 40. E nós temos 0, 40, observa a simetria, a necessidade da simetria, e 80. O que é que nós precisamos para determinar as tensões principais? As tensões principais aqui elas são determinadas através da resolução da equação dos autovalores e autovetores. Nós precisamos determinar os invariantes de tensão. Eu já anotei aqui em cima quais são os invariantes de tensão. Calcular os invariantes. O primeiro invariante é super simples. Σx mais σy mais σz. A gente vai ter menos 100 mais 90 menos 80. Esse primeiro invariante é menos 90. O segundo invariante é simples de calcular também. Na calculadora, resolvendo rapidinho, a gente vai chegar a um valor de menos 9.800. Eu não estou botando as unidades aqui, mas elas vão ter um sistema condizente de unidades de acordo com essa equação, tá? E o terceiro invariante, o determinante, é mais fácil fazer por Laplace, pegando só esse termo aqui, já que a gente tem esses outros 4 zeros aqui, a gente vai ter um valor de positivo 880000. Colocando na nossa equação, aplicando esses coeficientes na nossa equação, nós vamos ter a seguinte equação: menos lambda ao cubo, menos, observe, menos o primeiro aqui, menos 90 lambda quadrado. E nós vamos ter aqui, menos com menos vai ficar mais 9.800 lambda. E o terceiro vai ficar positivo aqui, 880000. Resolvendo isso aqui, na calculadora, essas calculadoras padrões científicas conseguem fazer a resolução. Caso contrário, você tem aplicativos mais fáceis, ou você pode usar métodos de aproximação, métodos numéricos, afinal é uma equação de terceiro grau, você não vai resolver diretamente por Bhaskara. Então nós encontramos as soluções aqui. Nós temos que o sigma 1, ele é 5 mais 5 raiz de 353. Aí eu fiz aqui na calculadora para botar em decimal, deu 98,94 megapascal. Estou colocando aqui sigma já para serem os autovalores. Sigma 2, a gente vai ter menos 5 menos 5 raiz de 353, então essa expressão aqui com menos, né? Quando a gente acha a primeira raiz, vai ser menos 88,94 megapascal. E o sigma 3, redondinho, menos 100 megapascal. Então, observe que nós encontramos as três tensões principais. E o que é que isso representa num diagrama do círculo de Mohr, por exemplo? Como é que isso vai caber no diagrama do círculo de Mohr? Então, eu vou pegar aqui valores e observe que a gente vai ter uma discrepância, perdoem o desenho. Então, menos 100, menos 88 e 98. Então, nós temos o desenvolvimento desse círculo de Mohr pequenininho aqui, sigma 1 e sigma 2, e nós temos o desenvolvimento desse círculo de Mohr, sigma 2 proporcional, né? Sigma 2, sigma 3, o desenho ficou ruim, mas dá para entender que é um círculo de Mohr. E o que subscreve, o que circunscreve esses elementos todos é o círculo de Mohr 1, 3, que vai pegar esses elementos. E observe que essa tensão de cisalhamento máxima, tensão de cisalhamento aqui máximo absoluto, total máximo absoluto, vai ser quanto? Vai ser sigma 1 mais sigma 3 sobre 2. E o nosso tal máximo absoluto vai ser 99,47 megapascal. Então essa é a tensão de cisalhamento máximo absoluto. Existe outra forma de resolver esse problema? Existe. Um outro contexto que nós podemos tomar é transformar esse círculo de Mohr
esse estado tridimensional de tensões da figura num estado tridimensional apenas com tensões normais e trabalhar no plano como aconteceriam essas rotações. Então, por exemplo, nós temos que no plano XY e no plano XZ já não há estado, já não há tensões de cisalhamento. Então observe que um dos autovalores é exatamente o 100, o menos 100, que já era o valor do σx. Enquanto no outro plano, nós temos, no plano YZ, nós temos uma tensão e tal YZ, desviadora de 40 ali, 40 megapascal do tal X, do tal YZ, e quando nós fazemos o círculo de Mohr, nós vamos obter exatamente as tensões principais. Então garante, se você vai fazer um círculo de Mohr somente com isso aqui, ó, com esse contexto aqui, se você pegar esse círculo de Mohr com 90 menos 80 e 40, 80 e 40, você vai encontrar exatamente essas tensões principais, 98 e menos 88. E aí sim você vai ter um contexto com os três vetores diretores, com três vetores, com três tensões normais, sem a existência de tensão de cisalhamento. Mas para aproveitar e falar um pouco sobre linguagem tensorial, operação de invariantes, essa metodologia, essa forma de interpretação enquanto tensor, ela é muito mais geral e isso vai se aplicar a todo o conjunto de estudo dentro da teoria da elasticidade com a linguagem tensorial para tensões, para deformações e para suas aplicações. É isso, galera. Até a próxima.